E a palavra do Senhor para nós nessa manhã está no livro de João. As mulheres aí que estão fazendo a leitura do livro de João, amém? Amém? Ai, que susto! Amém, as irmãs que estão lendo João? Amém. Está em João 12, a palavra do Senhor para nós, nesse nosso primeiro domingo do mês. Já estamos em agosto. Como passou rápido, né? Como passou, como está passando o tempo. Glória a Deus por isso. Nós vamos piscar e já vamos estar no Natal, já. E aí, o que nós temos feito, como nós temos vivido, é isso que o Senhor quer nos lembrar também nessa manhã. João 12, eu leio a versão NAA, como a maioria das vezes eu tenho trazido essa versão, é a que eu tenho meditado, é o que tem mais falado comigo, é nessa versão da palavra do Senhor, nessa tradução. Está em João 12, no versículo 1 ao 8, diz assim a palavra do Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixe-a, que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento. Porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigada, Jesus, por essa palavra. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui reunidos como corpo do Senhor, em comunhão uns com os outros, ó Pai. Nós somos irmãos e é importante a comunhão entre os irmãos, é importante sermos alimentados à mesa do Senhor de uma forma em unidade, em conjunto, assim como nós estamos essa manhã. Sabemos que o alimento para cada um aqui o Senhor tem dado, o alimento individual, quando nós fazemos a nossa devocional no nosso secreto, mas também entendemos a importância de sermos alimentados assim, de uma forma ampla, com os nossos irmãos. Senhor, que o Senhor continue falando ao coração de cada um de nós aqui, que nesse momento todas as preocupações, todas as distrações, tudo aquilo que vier para roubar a sua preciosa palavra do nosso coração, seja calado, seja deixado para fora desse lugar. Em nome de Jesus, e nós damos uma ordem a todo plano do inferno que seja frustrado, em nome de Jesus, nesse momento, para que somente o Senhor e a sua glória esteja sobre as nossas vidas, sobre esse lugar. Em nome de Jesus, é assim que eu oro e te agradeço, Pai, colocando também diante do Senhor a minha vida, para que o Senhor me use conforme a tua vontade. Usa a minha boca, usa o fôlego que eu tenho aqui, para falar a Deus somente aquilo que está no seu coração. Aquilo que não for de ti, ó Pai, que eu esqueça, que não venha à minha mente, que minha boca trave, que não saia de mim aquilo que é meu, mas sim aquilo que vem de ti. Em nome de Jesus.
É assim que eu oro. Amém. Meus irmãos, essa palavra nós temos que entender aqui para que a gente possa entender o contexto histórico, cultural ali da época, qual é esse momento em que João escreve. Nós vemos esse mesmo texto, e eu já ministrei essa mesma passagem em um outro dia, mas segundo outro evangelista. Temos essa mesma referência em Mateus e Marcos, mas hoje João ele nos dá alguns detalhes a mais, e é isso que a gente precisa entender nessa manhã. Jesus ali ele está em Betânia, onde ele tinha os seus amigos, irmãos, Maria, Marta e Lázaro. Lázaro, a quem ele havia ressuscitado, como nos diz no primeiro versículo. Lázaro é o seu amigo a quem ele trouxe de volta dos mortos, e ali ele estava sendo preparado uma ceia para ele, naquela casa, naquela cidade. E o quão importante é, desse início, a gente saber que Jesus também tinha amigos. O Senhor não nos dá um exemplo de uma vida sozinha e solitária. O Senhor, ele compartilhava não somente a vida dele com os seus discípulos, a quem ele ensinava diretamente, a quem aqueles ele escolheu para que dessem o prosseguimento, então, aos ensinamentos dele, levassem adiante aquilo que ele estava ensinando, mas ele tinha os seus amigos, a quem ele estava na casa, ele compartilhava também ali o seu coração, sua vida. E esses amigos, então, eles recebem Jesus e era perto, então, aquele momento da festa, da Páscoa. Nós sabemos o quão importante é essa celebração, principalmente ali para os judeus. Então, era um momento de grande alegria, era um momento em que a hospitalidade era muito importante também, para receber pessoas que viriam ali para festejar, celebrar aquela festa. E esses amigos, então, eles recebem Jesus. Havia ali naquele lugar uma superlotação, provavelmente, e todos sabiam quem era Jesus ali naquele momento, naquela época, porque Jesus já estava sendo destinado a ser preso, já estavam conspirando para que pudessem prender Jesus. E mesmo assim os seus amigos o recebem na casa deles, abrem as portas para Jesus, e nós vemos algumas reações naquela sala, naquela casa, de algumas pessoas, e é nisso que nós devemos entender o Senhor e trazer para a nossa realidade. O que cada um ali naquela sala, naquele ambiente, eles reagiam à presença tão importante que estava ali, que era a presença de Jesus. Nós estamos entrando num mês em que nós estamos sendo ministrados, os pastores dessa casa, e o pastor Will trouxe mais cedo, quando os voluntários ainda estavam aqui, sobre termos mais intimidade com o Senhor. Então nós queremos viver esse mês de uma forma mais intencional, em buscar mais ainda. Por mais que a gente busque o Senhor, nós sempre devemos lembrar que ainda é pouco. Como eu falei no início, se o Senhor nos pedisse para ficar aqui a tarde inteira em pé, louvando, só santo, 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 assim como os anjos fazem, será que nós faríamos? Sempre há mais do Senhor para nós. E sempre há um lugar que tem mais espaço para entrarmos, que esse lugar é a intimidade com o Senhor, o relacionamento com Ele. E o primeiro ponto que eu quero trazer aos irmãos é que nós temos o tema dessa mensagem, eu nem falei, está aqui, entrega total.
No primeiro ponto, sobre essa entrega que nós devemos ter ao Senhor, o perigo da rotina sem intimidade que nós corremos. Nós podemos ter uma rotina e haver ali um perigo de nós vivermos sem intimidade. Então, o primeiro ponto é o perigo da rotina sem intimidade. Nos 2 primeiros versos, nós vemos então, principalmente no segundo versículo, Marta servia e Lázaro estava sentado à mesa com o Senhor. Marta servia. Em Lucas, a passagem que muitos de nós conhecemos sobre Marta e Maria, vocês já ouviram dessa mensagem? Já leram em Lucas 10 a história de Marta e Maria, como Marta sempre servia, sempre muito atarefada, e aqui novamente Marta aparece servindo. Nós entendemos, principalmente nós mulheres, como é receber alguém em casa e a nossa preocupação em querer servir da melhor forma. Nós não podemos olhar para Marta sempre, nós devemos olhar a ela como uma pessoa que nós devemos dar uma atenção sobre como nós estamos servindo, mas não simplesmente julgá-la também, porque nós também podemos estar nesse lugar de preocupar em servir melhor, em fazer o melhor, em estar muito atarefada, em estar sempre ativa. Mas nós devemos nos lembrar que pode surgir um problema no muito servir. A nossa vida com Deus, ela não pode se resumir a um serviço ao Senhor. Nós devemos lembrar quem está nesse lugar. Assim como Jesus estava ali pela segunda vez que nós vemos, nas 2 vezes ela serve. O Senhor nos traz a esse entendimento nessa manhã. Eu sei que muitos aqui não estão ativamente no voluntariado da igreja, não estão cumprindo escalas como nós temos no time dos voluntários. Mas muitas vezes você também precisa estar cumprindo um serviço de estar todo domingo na igreja. Eu preciso dar o meu cheque da semana da minha rotina. Eu preciso ir para a igreja. Mas qual a motivação de você estar vindo para a igreja? Será que é apenas para dizer que você veio para a igreja? Ou será que o seu coração, ele realmente anseia por estar na presença de Deus, na presença de Jesus? Marta, ela provavelmente se cansava fácil, porque estava sempre inativa. Quando a gente sempre está num lugar de ativismo, a gente tende a estar cansado. E aí eu preciso descansar. E aí o meu descansar é nem na igreja eu venho. É claro que a gente precisa ter o nosso momento com a nossa família, a gente tem uma rotina diferenciada na Irlanda, porque são várias coisas acontecendo, é aluguel para pagar, é conta para pagar, são coisas que a gente precisa fazer, eu preciso dar conta de várias coisas, mas qual o momento em que realmente eu reservo para estar na presença do Senhor? Vindo na igreja também, indo no GC. Como o pastor falou aqui nos avisos, o culto de terça-feira, nós não temos a mesma quantidade de pessoas aqui. E nós entendemos a rotina de muitos. Mas a importância que nós damos à nossa vida com Deus, e aí se colocar nesse lugar de onde Ele está presente, eu também quero estar. E aí eu preciso lembrar que eu não estou aqui para cumprir um calendário, eu não estou aqui para cumprir algumas metas que eu coloquei, não. Eu preciso treinar, eu preciso trabalhar e eu preciso ir para a igreja. E aí eu vou dando check em tudo na minha semana.
Mas como o Senhor tem recebido isso de nós, essa disponibilidade nossa? Nós devemos analisar. Eu não quero, Senhor, apenas te servir com os meus dons e talentos, porque Ele nos dá dons e talentos para que sim, a gente o sirva, e de uma maneira que eu sirvo a Ele servindo aos outros, mas eu não posso colocar o meu trabalho ao Senhor, o meu serviço ao Senhor, acima da minha intimidade com Ele. E é isso que Ele nos chama a atenção nessa manhã, para que a gente perceba que há um perigo na nossa rotina do serviço ao Senhor. E também nós vemos, no segundo ponto, a extravagância e a humildade de uma entrega total. No versículo 3, nós vemos então Maria. Maria pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Enquanto Marta servia Maria, mais uma vez, assim como naquela passagem que nós vemos as duas também diante do Senhor, Maria mais uma vez, ela se doa, ela se entrega. Maria pega o melhor que ela tinha, que era esse perfume. O nardo, ele era um perfume importado. Quem aqui usa perfume importado? Ninguém passa perfume nessa igreja? Ai, que susto de novo! Misericórdia! Quem usa um perfuminho aqui importado? Quem gosta? Amém! Todo mundo cheiroso, glória a Deus por isso. Que bênção! Todo mundo é cheiroso, todo mundo gosta de um perfume. Então você sabe o quão importante é um perfume bom. E geralmente o perfume bom é perfume caro. Era isso que ela tinha. Um perfume caro. Perfume importado. Que esse perfume todos sabiam o valor. Ele vinha de outro país, de outra região, com especiarias. Ele era todo trabalhado. E para você conseguir aquele perfume, hoje em dia nós aqui, a nossa realidade de Irlanda nos permite, em pouco tempo, comprar um perfume muito bom, que exala o lugar por onde nós passamos, que deixa o cheiro. Mas para essa época, comprar um perfume desse valor, o valor aqui estimado era de o salário de 1 ano trabalhando. E Maria pega então aquilo que não sabemos se era ganhado, porque muitas vezes a gente pode também ter um perfume ganhado, que é caro. Não sabemos de onde ela conseguiu, mas sabemos o valor que ele tinha. E nós sabemos que quando nós temos um perfume muito caro, a gente vai ali economizando, usando, de gotinha, para durar mais. Só que ela não pensa dessa forma. E ela não usa nem com ela mesma. Ela pega aquilo que ela tinha de melhor, o que estava guardado, reservado ali, e ela derrama aos pés do Senhor. Ela dá o seu melhor, o seu bem mais valioso. E não somente isso. Olha, hoje eu estou com minhas madeixas escovadas. Obrigada. Estou diferente hoje, Todo mundo fala, quem que é essa pastora diferente hoje? Gente, tem que mudar o visual um pouquinho, às vezes. Mas Maria, então, ela pega as suas madeixas, seu cabelo, que não era normal, não era de costume daquela época uma mulher expor o cabelo daquela forma, principalmente em relação ao homem, e ela não se importa. Ela não se importa com o que vão pensar dela. Ela se derrama e ela enxuga então
os pés do Senhor, que quem fazia aquele momento de lavar os pés do outro, nós sabemos, era os servos ali que vinham para servir, né? A melhor forma, a melhor recepção, preciso lavar os pés daquele que está chegando na minha casa. E foi isso que ela fez, ela entendeu. Ela não ia nem lavar com água comum, não, eu preciso lavar com o melhor, que é o meu Senhor que está aqui nesse lugar hoje. Aleluia. Eu preciso fazer o meu melhor e eu não quero saber o que vão pensar de mim. Muitas vezes nós falamos que nós estamos entregando o nosso melhor, mas nós estamos nos importando com o que vão pensar de nós. Nós estamos pensando ainda, mas será que eu vou chorar no culto ou vou acabar com o meu rímel? Vou ficar igual um panda. Ai, meu Deus, eu preciso sempre estar bem, uma boa aparência. Como eu, cristão, vou mostrar a minha vulnerabilidade para os outros? Vão pensar o que de mim? Eu me humilhando dessa forma? Porque foi o que ela fez, ela se humilhou diante do Senhor, ela demonstrou ali total humildade diante daquele que era mais precioso do que aquele perfume tão caro que ela tinha. Ela entendeu o valor dele muito além. Será que nós, igreja, estamos também olhando o Senhor e dando o valor a Ele que Ele merece? Será que nós estamos mesmo entregando o nosso melhor? Hoje em dia o que mais nós cantamos é de entrega. Todos os louvores hoje em dia, a maior parte é eu entrego tudo, eu não me importo com nada. Será que realmente nós nos importamos? Será que nós estamos gastando a nossa vida por Ele? Gente, a gente mora na Irlanda. Aqui em Goa você tem tudo. Você tem porta de emprego aonde você quiser, só não trabalha quem não quer. Verdade é essa. Você tem recurso, a hora trabalhada aqui paga muito bem. Você tem moradia. Você nunca chegou aqui e ficou desamparado. Eu não conheço ninguém aqui, eu nunca ouvi falar de alguém que ficou um dia dormindo na rua. Nós temos saúde, que é muito importante ter saúde nesse país. O Senhor tem te dado saúde. O Senhor tem te dado tudo. Além, Ele te dá viagem. Gente, você saiu do Brasil, a não ser Kevin, né? Michael, que são irlandeses. Minha irmã também irlandesa, mas a grande maioria saiu do Brasil já, tem uma realidade que é totalmente fora da sua família. Então é muito fácil seguir Jesus aqui. É muito fácil. Porque nós temos tudo. Jesus é só um plus. Mas não deveria ser. Jesus, Ele é o primeiro. Aleluia. Ele tem que ser o primeiro. Jesus, Ele não tem que ser aquela pessoa em que eu recorro somente que eu estou passando por um momento difícil. Chegou um diagnóstico para mim, estou precisando de dinheiro, estou precisando de um visto, aí eu corro para Jesus? Então não estou entregando tudo. Nós precisamos ter essa consciência que nós devemos entregar tudo. Se Jesus te pedir o seu tempo hoje, como eu já falei, se Jesus te pedir, abre a sua conta agora e transfere para alguém tudo o que você tem. Será que você crê nisso? Que é realmente, não, isso é a voz do diabo falando. Está repreendido. Será? Se o Senhor falar, abre mão do seu trabalho, que eu vou te mostrar, porque Ele fez isso comigo. Senhor, eu vou viver do quê?
Você confia ou você não confia? Se o Senhor te pedir o seu relacionamento, se o Senhor te pedir o seu filho, a sua filha, Ele entregou o filho dele, o bem mais precioso que ele tinha. Nosso Pai entregou o filho dele por mim e por você. E nós fazemos ainda tão pouco. Aquele perfume que era o melhor que ela tinha, exalou naquele ambiente. A nossa melhor adoração, nosso melhor louvor, tudo que nós temos precisa marcar o lugar onde nós estamos. Precisa realmente, você crente, você que carrega Jesus, você precisa chegar no lugar e as pessoas verem. Jesus está aqui através dessa pessoa. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós somos em Jesus, precisa marcar o lugar onde nós passamos. Nós falamos e sabemos que a palavra do Senhor diz que nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. Nós temos exalado o melhor. O que nós temos exalado? Além do perfume caro que nós temos, o que tem saído da nossa boca? O que nosso olhar tem transmitido às pessoas? Que muitas vezes a gente não fala, mas a gente pensa e a gente expressa, principalmente nós mulheres, né? A cara não engana. O que nós temos demonstrado? Nós temos demonstrado, Senhor? Nós temos transformado o ambiente através de uma entrega total ao Senhor, uma vida entregue. Uma vida entregue não é somente no ambiente aqui, domingo. Não é somente nas terças e nem no GC. A nossa vida de entrega, ela precisa ser desde a hora que a gente abre os nossos olhos até a hora que a gente fecha os olhos para dormir. 7 dias por semana, 24 horas. Essa é uma vida que o Senhor espera que nós vivamos de entrega a Ele, total. O Senhor não espera de você e nem de mim, meu irmão, o que nos sobra. Isso pode ficar para você. A sobra, Ele não quer. Ele não nos ensinou isso. O Pai não fez isso, Ele não entregou o que sobrava. Ele entregou um único e o melhor. Então por que você acha que o Senhor vai receber de você com alegria o que está te sobrando? Não entregue. Simples. Mas, Senhor, se isso aqui é o meu resto, eu sei que o Senhor não vai receber. Transforma meu coração para que eu seja mudada, seja mudado e não olhe somente a minha falta, não olhe somente as sobras que tenho para te entregar, mas que eu olhe a minha vida por completo e fale, Senhor, eu entrego tudo, de verdade. E no ponto 3, nós vemos então o contraste entre o que é racional e o espiritual. Nos 4 versículos restantes, Judas, um dos discípulos. Ali nós temos então os amigos reunidos naquela casa e os discípulos. Judas, um dos discípulos, ele diz que disse a Jesus, opa, eu cortei aqui, vamos lá. Por que esse perfume não foi vendido por 300 denários, que era o valor, e foi dado aos pobres? Mas ele não estava falando isso porque ele se interessava com os pobres. E muitas vezes a gente pode também achar que está se preocupando com uma causa tão importante. Ah, mas por que eu vou ofertar na igreja? Por que eu vou dizimar? Eu prefiro ajudar uma ONG. Você pode fazer ambos. Porque o Senhor nos ensina a fazer. Algo não vai te justificar para deixar de fazer alguma coisa e fazer outra. Mas porque o Senhor, ele conhecia o coração ali de Judas e ele fala, ele não disse isso porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão.
e tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. O Senhor, Ele confia a mim e a você bens que são dele. Ou você acha que a casa que você mora, o carro ou a moto que você tem, os bens que você possui, os filhos que você tem, o casamento que o Senhor te deu, ou você acha que é seu? De que forma você tem administrado os bens que o Senhor tem confiado? Porque esses valores que Judas carregava na bolsa eram os valores para o ministério de Jesus. Não era dele. E o Senhor estava compartilhando, confiando a ele para que ele administrasse da melhor maneira. Mas ele era ladrão. Ele roubava o dinheiro da bolsa. Olha que absurdo. Um discípulo roubando ao Senhor. Será que nós temos roubado ao Senhor também? Será que nós temos feito uma administração daquilo que o Senhor tem nos confiado? A atitude de Maria, ela incomoda Judas. A atitude de um verdadeiro cristão que entrega tudo, que fala, tudo é seu, Senhor. Se eu quiser minha casa, meu carro, meus filhos, minha vida, meu relacionamento, tudo é seu. Se você fala isso, porque foi o que eu ouvi quando eu falei, estou saindo do meu trabalho, porque o Senhor está me pedindo. Algumas pessoas ao meu lado falaram assim, você está louca? Você é concursada. Você vai viver do quê? Quem raciocina só as coisas da terra, ela realmente não entende aquilo que o Senhor pede para você, mas é você e o Senhor. Porque quando o Senhor te pedir contas, não vai pedir a opinião dos outros, o que te deram. Ele vai pedir para você e para mim. E nós temos obedecido? Nós temos cuidado com diligência daquilo que o Senhor tem nos confiado? O mundo, ele tem uma mentalidade. E nós, igreja, nós não devemos nos amoldar à mentalidade do mundo. O Senhor nos leva a lugares de pensamentos totalmente contrários àquilo que o mundo ensina. Com o Senhor, você precisa entregar. Com o mundo, você precisa reter. O mundo, você precisa ter coisas. Faz, produz. E o Senhor não. O Senhor fala, vem a mim. Vem a mim. Eu tenho descanso. Eu tenho vida. Eu tenho a provisão para você. Sabe, quanto mais você retém algo, mais isso escorre dos seus dedos. O Senhor fala, abra a mão. Entregue para mim. É isso que Ele fala para mim e para você nessa manhã. Entregue tudo ao Senhor. Não se preocupe. Como nós ouvimos aqui a palavra na oferta, não falta nada. Salmos 23 diz que o Senhor, Ele é o nosso pastor e com Ele não temos falta de nada. O Senhor é o teu pastor, meu irmão, minha irmã. Você crê que com Ele você não tem falta de nada? Amém? Aleluia! Vamos nos colocar de pé, igreja, já concluo. Nós temos que ver essas pessoas aqui dessa passagem e nos lembrar. Será que eu estou sendo Marta? Que eu só estou pensando em fazer, só estou pensando em servir? As pessoas precisam me ver ativa. As pessoas precisam me ver na igreja todo dia. Será que eu estou nesse lugar de viver uma vida de ativismo como Marta? Eu preciso fazer o melhor para o Senhor, a melhor performance, a melhor que... Será que realmente é para o Senhor ou para que as pessoas vejam? Ou o Senhor nos convida a entender se eu estou sendo como Judas, que eu estou tendo um falso moralismo, uma falsa bondade ali, uma falsa caridade. Estou preocupado com os pobres. Será que nós estamos mesmo preocupados com aquilo que o Senhor tem nos confiado, que eu poderia estar fazendo outras coisas com aquilo que o Senhor me confiou? Ou será que eu estou sendo e eu posso ser transformado para ser como Maria? Feche seus olhos, meus irmãos.
Feche seus olhos para que, através dessa palavra, você possa refletir quem você é nesse momento. Onde está o seu coração? Nessa fase da sua vida, nesse tempo, aonde está o meu e o seu coração? Está apenas em coisas dessa terra? Está apenas em coisas passageiras, em ter os bens e em fazer, ó Deus? Onde está o nosso coração? Ou será que nós podemos sim entregar tudo e sermos transformados para entregar ao Senhor o nosso melhor? Que a gente possa louvar ao Senhor nesse momento e pedir a Ele: Senhor, me transforma. Para que assim como essa história, em Maria ela foi lembrada que ela estava preparando Jesus para o momento do sepultamento dele. Então, quão importante foi aquela entrega naquele momento. Naquele momento em específico, o Senhor ressalta o exemplo de Maria para nós, para que a gente seja como ele, como ela, entregar nossa vida sem reservas, diante daquele que merece. Tudo aquilo que somos e temos é para ele. Vamos louvar, igreja, em nome de Jesus.